Bom, a atividade prática sobre aditivos, ela vai comparar os tempos de pega de 3 pastas cimentícias, uma referência e 2 com aditivos. A relação água-cimento utilizada para a confecção dessas pastas vai ser de 0,40 e os aditivos vão ser açúcar e um antimofo à base de cloreto de cálcio. O aparato experimental busca ser o mais próximo do aparelho de Vicat para a medição do tempo de pega. Então, eu usei um pedaço de madeira, preso nele tem 2 hastes de metal que estão segurando um acetato em formato circular, preso com fita adesiva. No meio desse acetato vai passar a agulha que vai medir, junto com uma haste de pasta Durepox, que eu confeccionei em casa e tem 300 gramas. O cimento utilizado vai ser o cimento Portland tipo 4, 32, resistente a sulfatos, o antimofo com cloreto de cálcio, o açúcar e água mineral. Na relação água-cimento foi utilizado 100 gramas de cimento para 40 gramas de água, 30 gramas de açúcar e 30 gramas de antimofo. Na mistura foi adicionado a água no cimento e foi misturado com o auxílio de uma colher por cerca de 2 minutos até que a pasta ficasse homogênea. Para a pasta com aditivo foi adicionado o aditivo e misturado também. E com a pasta de açúcar também foi misturado. Essas 3 pastas foram colocadas em recipientes distintos. Esses recipientes são fundos de copos de requeijão. Eles têm 35 milímetros de altura. Para o procedimento experimental, o aparelho vai funcionar da seguinte forma. Foi colocado na vertical, o copinho foi posicionado embaixo, na saída, e a ponta da agulha foi encostada no topo por 2 segundos e abandonada do repouso, a haste de pasta Durepox. O tempo de pega iria se iniciar quando essa agulha estivesse a cerca de 5 milímetros do fundo do copinho. Sabendo que esse copinho tem 35 milímetros de altura, eu fiz uma marcação na agulha que estaria exatamente quando tivesse a 5 milímetros do fundo. Daí eu saberia que iniciou o tempo de pega e também fiz uma marcação a 0,2 milímetros da ponta para saber quando acabasse o tempo de pega. As medições foram feitas da seguinte forma. Após a mistura, a primeira medição foi feita a 30 minutos depois da mistura e depois a cada 10 minutos até o início do tempo de pega. Depois do início do tempo de pega, a cada 30 minutos até o fim do tempo de pega. A primeira mistura, que é a de referência, foi misturada às 1h45 da tarde, o início de pega se deu às 17h35 e o fim de pega às 22h05. Ela então levou 3 horas e 50 de quando foi misturada até iniciar o tempo de pega e 4 horas e meia do início ao fim de pega. Na pasta cimentícia com açúcar, ela foi misturada às 23 horas e o início de pega se deu às 10h30 do dia seguinte da manhã. O fim se deu às 16h30, também do dia seguinte, e o tempo de pega, então, levou 11 horas e 30 minutos da mistura até o início dele. E entre o tempo inicial e o final foram 6 horas e meia. Na mistura com o antimofo, cloreto de cálcio, ela foi misturada às 2h05 da tarde e a pega iniciou às 15h15. Ou seja, foi 1h10 da mistura até o início de pega, e o fim de pega se deu às 18h45, sendo 3 horas e meia do início do tempo de pega até o final. Sabendo disso, a gente conclui que o açúcar ele atuou como um aditivo retardante do tempo de pega, e isso se deve porque ele dificulta a dissolução dos silicatos e aluminatos que vão ajudar a formar os produtos de hidratação e formar os cristais para que a pasta fique rígida. E então, como o açúcar vai inibir isso, bloquear por um tempo, vai demorar mais para que esse processo aconteça. No caso do cloreto de cálcio, acontece o oposto. Ele acelera essa dissolução dos silicatos e aluminatos e acelera o calor de hidratação na pasta, acelerando a taxa de hidratação, e a pasta vai tender a enrijecer mais rápido. Seria isso. Obrigada.